A cidade de Santos abriga o maior porto do país e a empregabilidade desse setor, não apenas nesse setor, mas na cidade inteira, é crucial para o desenvolvimento do município. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada do JL o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da cidade de Santos, Bruno Orlandi. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no JL. Uma satisfação poder falar com tantas pessoas aqui que fazem opinião crítica da cidade. Perfeito. Bruno, amanhã teremos Caravana do Emprego e Oportunidade lá no Sabuó. Por favor, conte o que é essa caravana. Vamos lá. Thiago, quando eu assumi a pasta como secretário de Assuntos Portuários e Emprego, o prefeito Rogério Santos tem uma missão para a gente que é desenvolver o emprego na cidade, levar oportunidade a quem mais precisa. E quando nós fizemos isso, nós trouxemos novamente um trabalho que vinha sendo executado lá atrás, que é a Caravana do Emprego. E o que consiste a Caravana do Emprego? A gente leva oportunidades de emprego às pessoas residentes naquele bairro da cidade. Nós já tivemos na Aparecida, nós já tivemos no Morro e agora chegou a vez da Vila da Penha. Nós estaremos na Vila Criativa da Penha, ali, especificamente no antigo Barreiros, no Sabuó, onde as pessoas poderão se candidatar a algumas vagas de emprego. Nós temos empregos de auxiliar de limpeza, chefe de limpeza, costureiros, motorista de caminhão, até recepcionista bilíngue. As pessoas vão até lá e, cumprindo os requisitos, a gente encaminha diretamente para as empresas que aí sim fazem as entrevistas e, eventualmente, podem fazer a contratação. É uma forma da gente encaminhar o emprego às pessoas, que é a melhor parte da cidadania, é onde elas vão ter dignidade de verdade, levando renda às suas famílias. A caravana começa que horas da manhã? A caravana começa às 11 horas da manhã e vai até às 15 horas, ou seja, às 3 da tarde. Até às 3 da tarde. Eu vou até repetir o endereço para o pessoal. É lá na Vila Criativa da Penha, na Rua Brigadeiro Newton Braga, número 39, do Sabuó, aqui em Santos. A gente tem lá uma tela sobre isso, ô Leandro Davidson? Tá na tela aí, então, ó, Caravana do Emprego e Oportunidade de Cidadania, amanhã a partir das 11 da manhã. Não perca, pessoal. Agora, secretário, quais são as principais medidas adotadas pela Secretaria para promover o desenvolvimento do setor portuário, por exemplo? Vamos lá, Thiago. A gente sabe que o Porto de Santos é um complexo enorme, sabemos o desafio que tem pela frente. E hoje, quando a gente fala em Porto de Santos, a gente fala em recorde ano após ano. Mas, obviamente, a gente tem uma estrutura estrangulada, que precisa melhorar. Então, tem algumas bandeiras que hoje o prefeito Rogério Santos, o município, o governo como um todo, levam à frente para que a gente possa desenvolver, de fato, o Porto de Santos. Sim. Um deles é a entrada e saída da cidade. Nós temos inúmeras conversas com o governo do estado para que a gente possa viabilizar a terceira pista de imigrantes, ou seja, acabar com o gargalo que é a entrada rodoviária aqui do nosso Porto de Santos. Um outro avanço muito significativo é a ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPS. O governo municipal trabalhou muito junto com o governo federal para que eles pudessem estabelecer, já no último mandato, uma crescente onde as ferrovias tivessem aqui uma estrutura diferenciada. A FIPS nasceu, as empresas do setor abraçaram a ideia e hoje já começamos em breve com obras no município para que essa nova ferrovia interna do Porto de Santos possa ser uma realidade. Por outro lado, algumas ações muito importantes, inclusive com a Autoridade Portuária de Santos, que o seu presidente Anderson Pomini tem feito um trabalho diferenciado aqui na cidade de Santos, que é a dragagem. Nós sabemos que os navios crescem muito para cima. Sim. E isso tem a ver com o calado do navio. Se a profundidade do canal não for adequada, o navio não entra. Então a gente precisa estar sempre com avanço nesse sentido, garantindo essa infraestrutura portuária para o acréscimo e o crescimento do Porto de Santos. Secretária, claro, vocês têm uma série de medidas aqui na cidade para gerar emprego, inclusive com a caravana, mas no setor portuário, o que a Secretaria tem feito para fomentar emprego nessa área, no setor portuário? Legal. A gente tem buscado muitos investimentos aqui na cidade de Santos. Vou lhe dar um exemplo agora, a COF, com a empresa chinesa, fez um investimento muito grande aqui na cidade, o que vai aumentar a contratação na área de empregos, não só na infraestrutura, durante as obras, mas também com o aumento da operação da empresa. Por outro lado, teremos em breve já um trabalho significativo do terminal da Bracel, que já vem em andamento, mas também o terminal Eldorado, que em alguns poucos meses vai ter a sua inauguração, também com mais novas contratações. Temos um convênio agora para sair da Fundação Senep, que é um centro de excelência portuária, junto
com o Parque Tecnológico de Santos, para qualificar a mão de obra, fazer um trabalho voltado à tecnologia, porque o porto se desenvolve e essas novas tecnologias fazem parte do dia a dia. Se nós não tivermos hoje uma mão de obra mais qualificada, a gente perde competitividade junto a outros portos internacionais. Então é importante essas ações como essa, porque eles vão fazer o desenvolvimento do setor portuário, mas vão garantir o emprego. Quanto mais investimento a gente tiver na cidade, mais oportunidades de emprego surgirão. E aí é importante destacar que nós temos algumas outras em andamentos específicas no setor portuário que eu não posso abrir ainda, mas tenho certeza que em breve vão gerar algumas centenas de oportunidades aqui no município de Santos. Secretário, até pouco tempo o setor do porto ficava muito preso Brasília. Brasília. Hoje a gente pode dizer que a questão porto já tem mais a ver com a Prefeitura de Santos, o governo de São Paulo. A gente consegue influenciar um pouco mais em relação aos assuntos portuários aqui na cidade? Olha, Thiago, consegue sim. Quando a gente falava de setor portuário há alguns anos, lia-se apenas governo federal, porque de fato o Porto de Santos tem a competência federal pela Constituição. Mas por outro lado, as pessoas que atuam no Porto de Santos moram aqui na cidade. Então essa é uma simbiose indiscutível. A gente precisa de fato ter uma relação porto-cidade muito próximo. E o presidente da autoridade portuária tem essa leitura também. Nós temos um ex-prefeito de Santos, atual deputado Paulo Alexandre Barbosa, que faz a mesma leitura, hoje preside a frente parlamentar de portos e aeroportos em Brasília. Então, tudo tem caminhado para que a gente possa ter um porto muito mais próximo da cidade, como de fato vem acontecendo. E, obviamente, aproveitar a nossa convergência. Hoje nós temos um ministro de portos e aeroportos que é da região, foi governador do estado de São Paulo, e um governador de São Paulo que foi ministro da infraestrutura. Ou seja, há uma convergência onde todos os atores políticos conheçam bem a nossa realidade portuária. Ou seja, sabem a grandeza do porto, sabem que por aqui passa 1/3 do PIB nacional, ou seja, desenvolver o Porto de Santos é desenvolver o Brasil. Secretário, chegamos ao término da nossa conversa, mas antes de encerrar, por favor, faça o convite então, pessoal, para ir amanhã na Caravana do Emprego, lá no Sabuó. Obrigado, Thiago. Aproveitar então a oportunidade, convidar todos aqueles que querem uma nova oportunidade profissional, aqueles que precisam se reinserir no mercado de trabalho, compareçam amanhã. Nós teremos a nossa Caravana do Emprego, vai ser ali na Vila Criativa da Penha, começa às 11 horas da manhã, com inúmeras possibilidades de encaminhamentos a emprego e também outros serviços. Teremos ali o trabalho do PROCON, orientação jurídica, o SAMU, odontomóvel, teremos um trabalho também da Medicina Unimes, que vai levar uma série de jovens que vão fazer alguns serviços médicos à população, como instrumentalização de pressão e alguns outros. Ou seja, é uma oportunidade para você se reinserir no mercado, mas também ter cidadania juntamente com a sua família. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Tá? Obrigado.